Bom dia, meus queridos. Pare tudo o que você está fazendo agora, só por um momento, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser exatamente o que o seu coração estava precisando hoje. Não é coincidência você ter chegado até aqui. Existe algo maior do que o acaso guiando os passos de quem busca a Deus com o coração partido. E se você está aqui, é porque há uma batalha sendo travada no seu lar, na sua família ou dentro de você, e o céu está te chamando para não desistir. Pode ser que você tenha acordado hoje com um peso que não sabe nem nomear, um aperto no peito que vai junto com você desde cedo. Talvez seja a angústia por um filho que se afastou, por uma casa que perdeu a paz, por um relacionamento que parece estar se desmanchando aos poucos. Talvez você tenha chorado sozinho, em silêncio, sem que ninguém soubesse o tamanho da sua dor. Mas Deus viu. Deus vê cada lágrima que você engoliu, cada noite em que você ficou acordado pedindo uma resposta, cada oração que você fez sem ter certeza se alguém estava ouvindo. Estou aqui para te dizer, alguém está ouvindo. E hoje, juntos, vamos colocar tudo isso diante do trono de Deus. Fique comigo até o final, porque esta oração foi preparada com os clamores que chegaram aqui, as histórias de dor, as súplicas por libertação, os pedidos por paz dentro de casa. Cada palavra que você vai ouvir foi colocada com intenção. Não vá embora antes de terminar. Há uma verdade que precisa ser dita antes de começarmos a orar. Uma verdade que muitas vezes a dor tenta apagar da nossa memória. Deus tem poder para salvar uma casa inteira. Não parte dela, não apenas algumas pessoas. Uma casa inteira, do maior ao menor, do mais rebelde ao mais endurecido. O Senhor não vê a situação da sua família e diz que é tarde demais. Ele vê e diz que ainda há tempo, que ainda há esperança, que ainda há solução onde os olhos humanos só enxergam impossibilidade. Nas Escrituras, há uma declaração que foi feita por um homem diante de um momento de crise coletiva, um momento em que o povo estava dividido, influenciado, confuso sobre qual caminho seguir. E foi nesse exato momento que Josué se levantou e fez uma escolha que ecoou para as gerações seguintes. Ele declarou com firmeza e coragem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não esperou que todos concordassem, não esperou que o cenário melhorasse, não esperou que os filhos tomassem a decisão certa. Ele se posicionou espiritualmente sobre sua família, declarando uma cobertura, um posicionamento, uma escolha de fé que ia além do que os olhos podiam ver. E é isso que você está fazendo hoje ao estar aqui. Você está se posicionando, você está dizendo, mesmo com a voz trêmula, mesmo com o coração cansado: eu não vou desistir da minha família. Eu não vou deixar o inimigo ter a última palavra sobre o meu lar. Eu vou colocar minha casa diante de Deus e confiar que Ele pode fazer o que eu não consigo fazer. Isso é fé. Não é a fé dos que nunca duvidaram. É a fé dos que duvidaram, choraram, quase desistiram e ainda assim ficaram. É a fé mais poderosa que existe. Os pedidos que chegam com frequência são dolorosos de ler. Filhos perdidos nas drogas, pais e mães que mal dormem de preocupação. Casas onde o silêncio é pesado, onde as palavras que saem ferem mais do que as que ficam. Relacionamentos entre pais e filhos que parecem ter chegado a um ponto sem volta. Lares onde o diálogo foi substituído pela discussão, pela indiferença, pelo medo de falar e ser mal interpretado. Famílias que amanhecem juntas, mas estão distantes umas das outras de um jeito que nenhuma distância física explica. Talvez você se reconheça em alguma dessas situações. Talvez a sua dor seja exatamente uma dessas, ou talvez seja uma mistura de todas elas ao mesmo tempo. E talvez você tenha pensado em algum momento que era o único passando por isso, que ninguém entenderia, que a sua situação era diferente, mais grave, mais sem saída do que as outras. Mas você não está sozinho.
Há um clamor coletivo sendo levantado aqui, e hoje esse clamor vai subir junto até o trono de Deus. A dor de ver um filho se perdendo em vícios, em companhias destrutivas, em escolhas que machucam a você mais do que a ele, é uma das dores mais profundas que existem. Não tem comparação. É uma dor que vai junto para onde você vai, que aparece no meio de uma risada e apaga tudo, que acorda com você de madrugada, que transforma qualquer momento de alegria em culpa por estar sentindo alguma coisa que não seja preocupação. Mas o braço do Senhor não está encolhido. Essa frase não é apenas bonita, ela é uma promessa. O Senhor alcança onde você não consegue chegar. O Senhor fala ao coração que está fechado para você. O Senhor acende uma luz nos lugares mais escuros onde seu filho pode estar agora. E quando o momento certo chegar, quando aquela semente que você plantou com suas orações germinar, você vai ver que cada lágrima valeu, que cada noite de intercessão teve peso, que cada vez que você escolheu não desistir fez diferença. Alguém precisa se levantar como intercessor dentro da casa. Não por controle, não por força, não por imposição, por amor, por autoridade espiritual. Quando um pai, uma mãe, um avô ou uma avó decide colocar a família diante de Deus todos os dias, algo se move no mundo espiritual que os olhos não conseguem ver, mas que o tempo vai revelar. A história de uma família pode ser completamente reescrita quando há alguém disposto a não parar de orar. Se você está aqui hoje, você é esse alguém. Você é o intercessor da sua casa. E o Senhor honra quem se coloca nessa posição com humildade e fé. Se esta oração está tocando o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo contando o que está no seu coração agora. Pode ser só uma palavra, pode ser o nome de alguém que você está intercedendo. Estamos aqui juntos e cada pedido importa. Agora vamos orar. Prepare o seu coração. Feche os olhos se puder. Respira fundo. E ore comigo com tudo que você tem. Olá, meus amigos e minhas amigas. Que bom ter vocês aqui neste momento tão especial. Vamos juntos colocar cada família, cada lar, cada coração diante do Senhor. Pai eterno e soberano, nesta hora nos colocamos diante do Senhor com reverência e fé. Reconhecemos que o Senhor é o alicerce de toda a família, que sem ti nenhuma casa se sustenta, que sem a tua presença, a paz que tentamos construir com nossas próprias mãos vai se desfazendo. Mas com o Senhor, tudo o que estava quebrado pode ser restaurado. Tudo o que foi perdido pode ser encontrado. Tudo o que parece impossível se torna possível. Senhor, o Senhor vê cada lágrima derramada dentro de um lar. Vê as que caem publicamente e as que são engolidas em silêncio. Vê as brigas que acontecem atrás de portas fechadas. Vê o coração que está exausto de tentar. Vê os filhos que se afastaram e os pais que não sabem mais como chegar até eles. Vê os relacionamentos que estão por um fio. E te exaltamos porque a tua misericórdia é maior do que qualquer crise, maior do que qualquer ferida, maior do que qualquer distância que o pecado ou a mágoa criou. Pai, levantamos hoje diante do Senhor os pais e as mães que estão em batalha espiritual por seus filhos. Aqueles que estão afastados, que têm se envolvido com drogas, com más companhias, com decisões que destroem. Clamamos por libertação. Que toda influência contrária seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda prisão invisível seja desfeita. Que toda estratégia do inimigo contra essa geração seja anulada. Senhor, visita esses filhos onde quer que eles estejam neste momento. Alcança o que está longe. Fala ao coração que está fechado. Desperta neles o desejo de voltar. Coloca pessoas certas no caminho deles. Usa qualquer coisa que o Senhor precisar usar para trazer esse filho de volta para casa e para a tua presença. Faz o que só o Senhor pode fazer.
porque nós já tentamos de todas as formas humanas que conhecemos e agora colocamos nas tuas mãos. Deus de misericórdia, entra agora nos lares onde há conflito constante, onde as palavras que deveriam curar têm ferido, onde o amor está sufocado pelo orgulho, pela mágoa acumulada, pela dificuldade de pedir perdão, onde há silêncio pesado entre pessoas que se amam, mas não sabem mais como se aproximar. Sopra humildade onde há orgulho. Estabelece diálogo onde há silêncio. Cura memórias traumáticas que ficaram abertas e continuam infectando o presente. Restaura a confiança que foi quebrada. Reconstrói as pontes que foram destruídas por anos de mágoas e mal-entendidos. Senhor, cura os casamentos que estão em crise. Onde o amor parece ter esfriado, acende de novo. Onde a comunicação foi perdida, restaura. Onde houve traição, seja ela qual for, opera milagre de perdão e reconstrução. Não deixa a família se desfazer. Levanta esse lar sobre o alicerce que não cede. Declaramos com fé viva que a nossa casa servirá ao Senhor. Que essa declaração se torne um marco espiritual dentro de cada família representada aqui agora. Levanta, Senhor, homens e mulheres que assumam o papel de intercessores do lar. Dá coragem para quem está cansado de lutar. Renova a esperança de quem já pensou que não havia mais solução. Diz ao coração que estava prestes a desistir, que ainda vale a pena, que o Senhor ainda está trabalhando, que a resposta está a caminho. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas próprias falhas dentro de casa, pelas palavras que feriram quando poderiam ter curado, pelas atitudes impulsivas que deixaram marcas, pela negligência espiritual, pelos momentos em que deixamos de orar, de buscar, de colocar a família diante do Senhor. Purifica cada ambiente dessa casa, que nada que o inimigo planejou contra essa família prospere. Que cada estratégia do mal seja frustrada. Consagramos este dia ao Senhor. Que o trabalho seja abençoado. Que as decisões sejam guiadas pela tua sabedoria. Que os encontros deste dia sejam providenciais. Que ao final do dia, essa família reconheça que o Senhor esteve presente em cada detalhe, em cada conversa, em cada escolha. Senhor, agradecemos porque cremos que o Senhor já começou a agir. Não esperamos ver para crer. Nada do que apresentamos aqui passou despercebido diante do Senhor. Aquilo que trouxemos hoje, a salvação dos filhos, a libertação das drogas, a restauração dos relacionamentos, a paz dentro do lar, está agora nas mãos daquele que nunca erra, que nunca chega tarde e que nunca deixa de cumprir o que prometeu. Que a declaração de que a nossa casa servirá ao Senhor comece a se cumprir na sua família a partir de hoje. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando alguém mudar. A partir de hoje, porque a decisão de servir ao Senhor não depende das circunstâncias ao redor, ela as transforma. Se esta oração tocou o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Pode ser um amém, pode ser o nome de alguém, pode ser um pedido que você ainda não falou para ninguém. Estamos juntos nessa caminhada, orando uns pelos outros, fortalecendo nossa fé como comunidade. Cada comentário que chega aqui é levado à oração. Você não está sozinho. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa hoje, trazendo proteção, trazendo reconciliação, trazendo esperança renovada para o que parecia sem saída. E antes de você ir, eu quero te dizer uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida ainda esta semana. Não sei qual é, não sei como vai chegar, mas sei que o Senhor está preparando algo para você que vai fazer o seu coração se alegrar. Fique de olho, fique expectante, fique no caminho da fé, fique com Deus.